Algumas pessoas têm esse medo, né, de investir em dólar, que é um medo irracional. Deveria ter medo de investir em real, mas em dólar não. Mas tem medo de investir em dólar por conta de um tal de processo de desdolarização. Se houver o processo de desdolarização, o ouro vai disparar. Quando aconteceu a primeira crise de desconfiança no dólar? Eu vou ter que contar um pouquinho da história. Para quem não gosta da história, vai ficar meio entediante. Então aqui é a quantidade de dólar por onça. Tá? E aí a gente vai ver, vou colocar num gráfico mensal aqui, que a primeira crise de desconfiança do dólar aconteceu na década de 70. Por quê? O que acontece? O dólar, o ouro, ele tinha um preço fixo, né? Porque ele servia como lastro. Ele teve uma correção na crise de 29 aqui, tá? A gente saiu aqui dos 20 dólares por onça para 35 dólares por onça, né? Foi uma das alternativas para os Estados Unidos saírem da crise de 29, valorizarem suas reservas, né? E o ouro, ele serviu como lastro até o ano de 1971. E em 1971, o ex-presidente Richard Nixon, ele foi para a televisão e disse, está ocorrendo um ataque especulativo no dólar. E para nós não perdermos a supremacia americana, nós vamos suspender temporariamente o lastro do dólar no ouro. Esse temporariamente dura até hoje. Né? Vamos fechar no dia 15 de agosto de 2024, 53 anos dessa medida temporária. Por isso que tem uma frase muito icônica no mercado que é: nada é mais permanente do que uma medida temporária do governo. A gente pode recordar isso com a CPMF. Vocês lembram da CPMF? Começou para ser um negócio pequenininho e depois virou um negócio permanente, que vigorou por bastante tempo. Mas o que acontece? A primeira crise de desconfiança no dólar veio justamente aqui, a partir dos anos 70. E qual foi a valorização do dólar, do ouro nesse período? Olha que loucura. Quase 2.000%. Olha lá no canto superior direito. Quase 2.000% de valorização. Por quê? O mundo ficou com medo do dólar e o mundo correu para comprar ouro. Ouro só pode ser minerado mais ou menos 2,5% da quantidade atual existente por ano. Então imagina, se hoje existem 100 toneladas de ouro, você só consegue minerar por ano mais ou menos 2,5 toneladas. Então você tem uma oferta muito pequena e a demanda explodiu por conta de uma crise de desconfiança. Então a gente teve essa valorização gigantesca, depois teve uma correção, tudo acontece em ciclos, mesmo assim foi uma correção gigantesca. Depois, nos anos 2000, a gente teve uma outra crise de desconfiança no dólar. 2000, 2004, 2007, 2006. Por conta do estouro da bolha das empresas de tecnologia, o pessoal disse: a economia americana vai acabar, o dólar vai explodir, o dólar vai acabar, esse terrorismo que a mídia faz. E você teve aqui, novamente, o ouro valorizando absurdamente a partir aqui do estouro da bolha das empresas de tecnologia. E você viu aqui o ouro valorizando 600% em uma década. 600% em uma década. Então, qual é o recado que eu tenho para te dar? Se você tem medo de investir em dólar, primeiro que você não deveria ter medo de investir em dólar. Tá? Mas se você tem medo, saiba que quem vai te salvar num cenário de desdolarização é o próprio ouro, porque ele valoriza muito em todas as crises de desconfiança no dólar. Vinícius, por que você afirma, né, que você acredita que o ouro vai ser o investimento que mais vai valorizar até 2030? O investimento tradicional, né? Então, cripto a gente tem que tirar da jogada, porque não é investimento tradicional, é um negócio que tem outro nível de risco, são outras coisas, né? Mas o mercado tradicional. Porque hoje a gente tem uma dinâmica muito interessante. A gente deve parar e se perguntar: por que o ouro valoriza? Qual é a base? Qual é a âncora da valorização do ouro? Porque se você parar para observar, você vai ver o ouro valorizando ao longo do tempo. Passa por ciclos, mas só valoriza ao longo do tempo. Por que o ouro valoriza tanto assim? Qual é a base disso? A base é o sistema econômico existente hoje. Se você for parar para observar, todos os países do mundo hoje, cada vez eles se endividam mais. Cada vez se endividam mais, dívida maior, isso é Brasil, isso é Estados Unidos, isso é Japão, isso é todos os países do mundo. As dívidas só aumentam. Você dificilmente vê um país reduzindo dívida. Num mundo onde os países só aumentam a sua dívida,
o que acontece? Em algum momento essa dívida se torna impagável. Se essa dívida se torna impagável, você precisa estabelecer um novo lastro para esse sistema voltar a se manter de pé. E qual foi o lastro de todas as moedas do planeta na história? O ouro, até 1971. Existem registros de que o ouro é usado como moeda há 5.000 anos. Imagina isso, 5.000 anos. Há 300 anos, você voltava no tempo e tentava dar uma cédula de dólar para alguém, que hoje é a moeda mais aceita no mundo, iam rir da sua cara, um pedaço de papel. Mas você dava ouro, as pessoas aceitavam. Volta a 4.000 anos, as pessoas aceitavam. Então, a herança histórica ela é muito grande. Logo, a solução e o lastro para resolver um problema monetário que futuramente vai vir é justamente o ouro. Por isso, quanto maior o volume de dívida dos países, mais o ouro valoriza.